Primeiro, novamente, bom dia a todos, queridos irmãos que compõem conosco esse momento de alegria, não é? De luz. Como que é bom estarmos juntos. Algumas irmãs nossas disseram ali que parece que a gente está no céu, e é verdade isso, não é? Quanta felicidade, porque nós estamos aqui falando de amor do Mestre Jesus, de Deus nosso Pai. Gente, esse som tá chegando aí? Fred, tá beleza? Tá ruim? Quem pode me socorrer no som? Disseram que tá ruim ali, ó, aí não dá para entender, né? Vamos ajustando aqui. Nós temos um especialista no som. E aí vamos... Melhorou? Chegando melhor aí esse som? Agora se eu gritar e vocês façam assim com a mão, que é para eu poder diminuir, tá? Que eu perco a noção. Acho que eu já nasci meio com o microfone. Queridos irmãos, hoje, como todos os domingos, nós estamos reunidos em nome de Jesus e sabemos da presença dele conosco, é uma promessa que ele nos fez. E hoje nós vamos falar do seu Evangelho. Nós estamos aqui para falar sobre o capítulo que tem o nome de A Fé Transporta Montanhas. E o poder dessa fé nas nossas vidas. Nós vivemos pela fé que temos, não é? A fé, ela nos fortalece. A gente viu isso agora aqui, todo mundo junto, vibrando com amor, com disposição, não é assim? E aí, por que a gente se fortalece mais quando está junto? Porque junta esse processo de harmonia, requerendo, uma transcendência, ou seja, uma conexão maior com o nosso Pai e Criador de todas as coisas. No capítulo que fala da fé transporta montanhas, todo mundo conhece essa história aqui, mas é bom a gente lembrar, que Jesus estava junto daquele povo. E aí nós sabemos que Jesus está aqui conosco. Nós somos também um povo de Deus. E estamos aqui reunidos e Ele está aqui conosco. E aí, uma pessoa se aproxima de Jesus, um homem que tinha um filho que tinha problemas de saúde. Então, quando esse homem se aproxima de Jesus, ele já vai se ajoelhando aos pés de Jesus e pedindo para que Jesus tivesse piedade dele e do filho, Ele diz: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito. Nós estamos aqui nesse movimento de dor, de sofrimento, de felicidade, de momentos bons, não é? E momentos que não são tão bons assim. Então nos coloquemos nesta posição deste homem que roga a Jesus, o Mestre Divino, que o socorresse naquele momento para a cura de seu filho. E aí ele explica para Jesus que tinha horas que ele sofria muito, que uma hora ele caía no fogo, outra hora ele caía na água. E eu queria que a gente associasse isso à verdade das nossas vidas cotidianas. Tem dia que a gente está com uma dor de barriga, tem dia que está tudo bem, tem dia que dói a cabeça, tem dia que está tudo bem, tem dia que a gente sente uma tristezinha que a gente não sabe de onde vem, tem dia que a gente sente a falta de quando a gente podia correr, tem outros dias que a gente agradece a Deus porque a gente já não precisa correr tanto assim. E Jesus, Ele está sempre a postos, ouvindo essa nossa rogativa, essa nossa solicitação. E esse capítulo que fala da fé que transporta montanhas vem trazer para nós a lembrança de que nós temos muito mais que agradecer do que a pedir. Porque a gente tem tudo aquilo que a gente precisa na medida da nossa necessidade. A gente pode até pensar que não é justo o momento que a gente está vivendo, que a gente poderia estar melhor. Mas com toda certeza, o Pai que nos ama infinitamente, que é misericórdia, Ele tem
tem para nós o melhor a cada dia. E o melhor para nós hoje é estarmos aqui junto, com os nossos corações conectados a Deus, agradecendo pela vida. E Jesus, dada a solicitação desse pai para o filho, ele pede, né? Ele fala, ó raça incrédula, né? Diz para eles que eles não têm fé, né? Até quando estarei convosco? Jesus está conosco hoje aqui? O que é que vocês acham? Sim, Jesus está conosco sempre, não é isso? E somos nós que precisamos estar conectados com Jesus. Porque às vezes a gente diz assim, Deus me abandonou, Jesus, né, também me abandonou. Mas somos nós que nos afastamos, em decorrência mesmo das coisas da nossa vida. Às vezes a gente fica descrente. Tem uma companheira nossa ali, uma irmãzinha querida, que disse assim, eu já rezei muito, agora eu já não rezo muito mais, não. A gente tem que entender que todo agradecimento que a gente faz a Deus já é uma oração. Que viver é a grande bênção que Deus coloca para nós, porque é a oportunidade que nós temos da convivência com os nossos irmãos, que ele, o próprio Mestre Jesus, traz como a máxima da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós que estamos uns nas caminhadas dos outros, estamos no lugar certinho, é isso? Onde Deus nos colocou. E qual é a recomendação para nós? É que a gente floresça onde a gente está plantado. A hora é essa aqui, é o aqui e o agora, é o que a gente tem. Então, o que a gente puder fazer de diferença na nossa vida e na vida dos nossos irmãos de jornada, a gente precisa fazer esse esforço diário. E simplesmente, ao invés de reclamar, agradecer. Por quê? Porque Jesus vai lá, atende a solicitação desse pai em relação ao seu filho, a cura do seu filho, e atende a nossa chamada, ao nosso pedido também. Só que nós ainda somos filhos muito confusos. Esse pai, ele sabia o que ele queria. Ele queria que o filho fosse curado daquele mal que o acometia, porque durante a vida que ele estava caminhando com aquele filho, o filho era meio lunático, caía no fogo, caía na água, e por isso sofria o filho e sofria o pai. Quantos de nós pede as coisas sem saber exatamente o que está pedindo? Ou então vamos aproveitar que Jesus está conosco agora e vamos nos colocar diante de Jesus para ver se a gente sabe o que é que a gente quer agora, nesse momento. Vamos pensar um pouquinho? Já pensou? Jesus está aqui. Então ele está no meio do povo, que somos nós, e ele está diante de nós para proporcionar tranquilidade, paz, saúde, prosperidade, tudo que é de bom, tudo que o amor traz. O que nós vamos pedir para Jesus agora? Será que a gente já sabe o que a gente quer? Nesse momento, esse pai vai lá e diz, né? Senhor, cura o meu filho. E aí, Jesus diz para aquela criatura que estava ali, que ele estivesse curado pela fé que o pai tinha que Jesus faria a cura. Vale lembrar que todas as curas que Jesus fez, ele nunca disse eu te curei. Ele sempre disse a tua fé te curou. Então é a nossa fé que permite a nossa cura. E a cura para nós, às vezes, não é estar sadio do corpo físico. Porque às vezes o mal que está acometendo o nosso corpo físico é exatamente a cura que a gente precisa. Já pensou?
se não tivesse os limites da vida, se não tivesse essas etapas na vida? Nós nascemos, começamos a andar e começamos a correr, não é isso? Damos um trabalho danado, porque a gente corre acelerado e as mães não dão conta, e os pais, né? E aí, já pensou se a gente tivesse essa energia a vida toda? Ninguém dava conta de nós, não é isso? Então, sabiamente, o Criador, permitindo a nós a reencarnação, ou seja, vidas após vidas, Ele dá para nós um corpo que tem os limites do que é material. E esse corpo, com esse limite do material, o que vai acontecendo? A energia vai sendo gasta, e aí a gente escolhe, porque nós temos o livre-arbítrio, porque Deus é Pai, não é, amoroso, e aí a gente escolhe como a gente vai gastar essa carga da bateria. Hoje a gente pode entender isso muito assim, perto de nós, porque a gente tem esses aparelhinhos aqui de celular, não é? Esse aqui está me servindo hoje para trazer o evangelho para vocês, mas ele está com pouca carga, daqui a pouco eu tenho que botar na tomada de novo, para ele recarregar, senão não vai mais servir, não vai mais ter a função que ele foi criado, né, para exercer. Mas nós no corpo físico também. E aí, às vezes, a gente gasta demais essa energia, reclamando da vida, perdendo das oportunidades. E quando a gente vai chegando, o pessoal diz assim, que a gente sobe uma ladeira até os 50 anos, não é? E depois a gente começa a descer a ladeira depois dos 50 anos. Então, na descida da ladeira, a energia precisa ser menor mesmo. Na subida, né? Vamos pensar subindo a ladeira. O esforço que a gente tem que fazer. Agora, descendo, a gente só tem que ir freando um pouquinho, não é? Se ela for muito íngreme. Então, a gente precisa de menos energia. E aí a gente direciona essa energia para outras coisas. Os valores precisam ser outros na vida. Em cada etapa da vida, a gente tem que ter valores adequados a essa força e a essa energia. Porque as necessidades requerem de nós essa força e essa energia. Então, Mateus é que registra aqui essa passagem, né? Da fala de Jesus, que ele vai dizer para os discípulos, por quê? Porque aquele homem que chegou com o filho, lembra que nós estamos falando dessa história? Ele chegou com o filho, pedindo para Jesus curar, e ele foi primeiro ter com os apóstolos, antes de Jesus chegar ali. Só que os apóstolos não curaram, não conseguiram curar o menino. O que vocês acham disso? Mas eles não eram os apóstolos de Jesus? Eles não fizeram muitas curas? A gente sabe disso, não é no Evangelho, não está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, que eles andaram pelo mundo fazendo muitas curas, inclusive aquelas mesmas curas, cegueira, aleijões, né? Doenças psiquiátricas, mentais, não foi isso? Mas naquele momento, eles não conseguiram. E Jesus vai lembrar a eles o que aconteceu que eles não conseguiram? O que vocês acham que aconteceu que eles não conseguiram curar aquele garoto, aquele dia, hein? Alguém tem um palpite aqui? Falta de fé. Hã? Falta de fé. Mas lembram de Jesus dizendo que o dia que a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Conhecem um grão de mostarda? Todo mundo aqui conhece o grão de mostarda? É uma sementinha muito pequenininha. Diz que é a menor semente, né, que tem no planeta. Então vamos imaginar. Então que fé é essa que não chega nem, né, ao tamanho do grão de mostarda? Essa passagem, Jesus está ensinando para nós que mesmo aqueles que convivem com Ele, que recebem dele esse amor, podem em determinado momento não dar conta de sustentar essa fé a ponto de obrar verdadeiros milagres. E aqui para nós, esse milagre da vida acontece todos os dias. Precisa então
então que nós estejamos regando essa fé, porque Jesus vai dizer aqui nessa passagem que o dia que a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos remover montes ou montanhas. E com o esclarecimento que nós temos hoje a respeito dessas falas de Jesus e pelos ensinamentos e a sua vivência aqui, como ele se manteve aqui, a gente sabe que Jesus não falava de uma montanha de areia, de terra, de rocha, né? Ele fala disso que a gente acha que é uma montanha, um monte de problemas que a gente tem. Então, para nós nos libertarmos disso que para nós é tão intenso, que são os problemas, principalmente os problemas físicos, não é, gente? Porque ficar doente não é ruim? Não é? A gente quer ficar bom logo. Quando começa a doer a cabeça, vamos tomar um remédio logo para passar essa dor, não é assim? Só que tem que tomar remédio também. Tem que tomar remédio também. Se tiver que tomar o remedinho, toma o remedinho, mas preciso que nós estejamos atentos qual é o ensinamento que Jesus quer que a gente aprenda nesse momento em que nós estamos limitados por algum motivo. E aí, Deus nos colocou juntinhos assim, né? Nós desenvolvemos essa habilidade de conviver em sociedade, porque Deus permitiu, claro. E aí a gente convive uns com os outros. Para quê? Às vezes a minha cabeça está doendo. E a do nosso irmão aqui também. Mas a minha está doendo e eu consigo ir até ele levar o remédio. Às vezes a dor da cabeça dele é muito maior, que ele, além de não conseguir levantar para ir buscar o remédio, ele vai ficar muito ruim com isso. E eu que estou na convivência, filha de Deus, como todos nós, preciso fazer o meu movimento para que essa fé se potencialize. O que nós estamos dizendo aqui? Que a fé precisa ser alimentada, regada, fortalecida. E para isso precisa que a gente faça um movimento. Então, vamos concluir que não é só pedir a Deus ou a Jesus. A gente tem que caminhar para atingir esse objetivo. Quando a gente é mais jovem, o que a gente faz? No sentido de gastar energia. A gente acha que vai ter aquela energia, eu acho que para a eternidade. E aí a gente ultrapassa todos os limites do razoável para um corpo que é material e que desgasta. Depois, a gente vai arcar com as consequências disso. E às vezes a gente ainda acha que é um castigo. Na verdade, não tem nada de castigo, é uma consequência natural. Por quê? Porque o meu movimento foi só de desgaste, não de reposição. Sabiam que quando nós estamos aqui reunidos nesse dia de hoje, nós estamos recompondo muitas energias que vão nos beneficiar, inclusive nesses limites físicos que a gente já tem? A gente vai ser fortalecido nas nossas células. Há energias divinas trazidas pelo Mestre Jesus que estão agora fazendo essa recomposição nos nossos corpos. Não quer dizer que nós vamos sair daqui correndo sem dor nenhuma e nunca mais a gente vai ter problema nenhum. Porque Jesus nos alertou que na terra nós teríamos situações de conflito. Nós teríamos choros, ranger de dentes, não é assim? É a maneira como a gente encara isso, como a gente lida com isso no dia a dia, que vai nos fortalecer. Então precisa que a gente tenha esse movimento, essa ação da mudança. É fato que hoje a gente está aqui, cada um dentro do seu limite e também com as suas potencialidades. Então vale para nós, no sentido de fortalecer a nossa fé, agradecer por aquilo que é potencialidade e não reclamar por aquilo que é limite. Aprendendo a agradecer, a gratidão, ela é um movimento mágico de movimentação de energia divina
para a cura da nossa alma. Porque nós estamos falando de fé para sempre. E nós, como almas, somos eternas. Viveremos sempre mesmo depois da passagem por esse corpo físico. E aí a gente ainda vai precisar de energia para continuar se mantendo. Só que hoje a energia daqui do corpo físico, a gente tem os alimentos, as vitaminas, não é assim, para a gente repor. E no corpo físico, na alma, como é que é? É na oração. Fazer o bem para que a gente se sinta bem, não é isso? Então, meus irmãos, hoje, para a gente pensar durante o dia, que é um domingo, que a gente reserva, né, para fazer essas reflexões, para conversar mais com Deus, com o Mestre Jesus, a gente vai pensar sobre isso. O que a gente tem agradecido a Deus, que nós já temos, e começando pela nossa vida, né, que é muito importante, e aquilo que a gente tem reclamado, se faz sentido a gente reclamar ou agradecer olhando para a experiência do nosso irmão. Porque às vezes a gente está achando que está ruim para nós. Quando a gente olha para o nosso irmão do lado, está um pouquinho mais difícil. A gente até diz assim, oh meu Deus do céu, eu peco, né? Porque se fosse naquela situação não daria conta. Queridos irmãos, Jesus é o mestre dos mestres. É Filho de Deus, como nós, e nos ama indefinidamente, infinitamente, e está conosco em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis, porque Ele disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então, quanto mais nós sofremos, mais Jesus está presente conosco. Precisa que nós tenhamos a ação de nos movimentar em relação a Ele, a busca dessa fé, que transportará com toda certeza as montanhas de problemas causados pelas nossas próprias iniquidades. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradeço imensamente pelo momento rico de convivência com vocês, por essa experiência única, e que não só nesse dia, mas em todos os dias da nossa vida, que é eterna, nós estejamos agradecidos e louvando a Deus pela vida, pela convivência, pelas oportunidades. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Palma para nós, né? Para todo mundo. Eu estou tentando desligar aqui, mas o negócio está... Falei que tinha um técnico aqui especial, ó. Agora, eu que faço? Ah, tá. Então vamos orar. Estávamos falando disso. Vamos nos manter conectados. Eu gosto de fechar os meus olhos. Por quê? Porque os olhos dispersam muito a gente, né? Quem ficar à vontade pode fechar os olhos, porque nós vamos falar agora com o nosso mestre que está aqui presente nesse momento. E vamos dizer para ele, para que ele leve ao nosso Pai maior, da gratidão pela nossa vida, por essa força que Ele tem permitido a todos nós, alimentado nos nossos corações. E que Ele ainda traz irmãos queridos que têm também força para nos ajudar a nos mantermos, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades. Que a bênção do Mestre Jesus também esteja com cada um de nós que estamos aqui presentes, fazendo com que as nossas dores físicas, morais, elas sejam aliviadas. Amém. Que nós possamos ainda, agradecendo a Deus, o Pai de infinita bondade e misericórdia, nos lembrar dos nossos irmãos que não conseguem chegar aqui, que estão lá nos quartos, os nossos irmãos também que acompanham esses irmãos e que não podem vir para cá, porque eles estão lá fazendo toda uma atividade, um trabalho de cuidados, né?
Vamos pedir também ainda que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa visitar todas as almas encarnadas e desencarnadas que estão nesse momento. Eu comecei daqui. Essas almas como nós que estamos aqui, olha, necessitadas da proteção divina, né? Que Deus possa abençoar a cada um. E no início aqui nós falamos sobre família, cantamos, né, pedindo a Deus a estrutura dessas famílias. Então que possa também as famílias do nosso planeta serem abençoadas. Cada uma recebendo dentro da necessidade individual o alimento espiritual que necessita. E aqui a nossa grande família, essa família aqui, Lar Maria Madalena, Instituto do Idoso, que possa também ser amparada, fortalecida. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente por tudo que temos recebido, Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos fazer a oração que o Mestre Divino nos ensinou para quando nós quiséssemos falar com o nosso Pai maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Bom domingo a todos. Beijo no coração de cada um. Muito obrigada. E vamos agora o que? Comer? Já está na hora do comer? Tá picado, hein? Vamos.